Olá, meus amados irmãos, eu aqui mais uma vez em mais um vídeo de conselho simples, mostrando a solução e por que a importância de você acreditar na Bíblia e permanecer nela. Esses vídeos que eu faço, irmão, eles não assim procuram curtidas nem nada, é apenas para compartilhar alguns irmãos que creem, não são muitos, não são todos, mas é tipo assim, é o que eu penso na Bíblia, por ter lido ela várias vezes, e também eu sou como eu trabalho, né? O meu trabalho é diante de um computador em casa. Eu escuto muitas coisas em canais sérios, entendeu? O que acontece na política e as movimentações mundiais. E está acontecendo muitas coisas no mundo, irmão, que está mostrando que a Bíblia está certa e eu vou mostrar. E a solução também, entendeu? O texto base vai ser rápido, eu já tinha falado sobre isso. É Apocalipse 17, tá? Só um trecho só que eu vou ler, ó. É o versículo, a partir do versículo 11, olha só. A besta que era, agora não é o oitavo rei. É um dos sete e caminha para a perdição, tá? Perdição. Fica com isso em mente. Os 10 chifres que viste são 10 soberanos que ainda não receberam seus reinos, mas que receberão a autoridade de monarcas por apenas 1 hora, juntamente com a besta. Eles têm o mesmo objetivo, outorgarem à besta a todo o poder e autoridade que detém. Eu vou repetir rapidamente o 12 e o 13. Ó. Os 10 chifres que vistes são 10 soberanos que ainda não receberam os seus reinos, mas que receberão autoridade de monarcas por apenas 1 hora, juntamente com a besta. Eles têm o mesmo objetivo, outorgarem à besta todo o poder e autoridade que detém. Bíblia King James, tá? Apocalipse, escrito de João. Vou botar a Bíblia aqui. Meus irmãos, o que está acontecendo agora, depois desse negócio dessa reforma fiscal? Uns estão falando que estão bom, outros que estão falando que estão ruim, tá? O texto original, muita gente está dizendo aí que isso aí foi do Paulo Guedes, do Bolsonaro, que vai ser uma reforma justa, que vai ajudar a vida da gente. Bom, vamos lá, querido. Olha só. Pode até ser, tá, irmão? Eu não estou falando que não é. Mas eu vou pela eliminação. Tem indícios que isso pode ser ruim e eu vou explicar por quê. Primeiro, quem está a favor. Quem está a favor sempre jogou contra ao nosso país. Tá entendendo? A pressa para se aprovar isso aí. Essa pressa aí, ela é profética, tá? Porque, como bem observou alguns, a gente está num período que a gente chama de festas julinas, né? No meio do ano, onde parlamentares, tradicionalmente, eles vão para seus redutos eleitorais e aproveitam essas festas populares, né, para ficar mais populares para a próxima eleição, para uma reeleição, essas coisas. Então não é normal uma votação assim a toque de caixa numa época dessa, de noite, e de 1 hora para outra, sem análise, sem passar por comissões. Tem alguma coisa estranha aí. Mas, irmão, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Primeiro, por que eu falo o negócio do Brasil? O que o Brasil tem especial se o Brasil não aparece na Bíblia? O Brasil aparece na Bíblia sim. E com grandes chances das promessas de bênção. Porque, irmão, o sacrifício de Jesus, rapidamente, ele uniu judeus e gentios, tá? A Bíblia fala assim, vós que eram antes gentios, né? Agora, então, tipo assim, antes. Depois desse sacrifício, toda vez que você lê a Bíblia, eu vou dar uma dica assim na minha visão, tá? Toda vez que você escutar a palavra Israel, Judá, entendeu? Você traduz aquilo como tipo de crente que deram crédito a Jesus Cristo. Você creu no Jesus Cristo, então você é um Israel na Bíblia. Tu tá me entendendo? Principalmente no Velho Testamento, onde está a maioria das promessas, onde está a maioria das dicas, das chaves.
Porque antes, tu tá me entendendo? No Velho Testamento, não tinha Jesus Cristo. Jesus Cristo não tinha vindo ainda. Depois que Jesus Cristo veio, há 2023, 2000 anos atrás, né? Que 2023 é a partir da morte dele com 33 anos, tá? Então ainda continuou aquele negócio de Israel, aí ficou aquele Israel que rejeitou, tá? E o Israel que aceitou, e os gentios que aceitou a palavra dele. Porque o plano de Deus é o seguinte, eu vejo muito gente que fala mal de judeu, crente que fala mal de judeu, mas eu agradeço nossos irmãos. Porque o povo escolhido, tá? O povo escolhido por Deus nessa terra foi os hebreus, né? Que dali dos hebreus que saiu Jacó, que mudou o nome para Israel, das 12 tribos e tudo. Esse foi o povo escolhido de Deus. Entendeu? Isso significa que as outras nações, os animais, as plantas, a gente ia ter o mesmo destino. Tu tá me entendendo? Que só quem seria salvo seria aquele povo. Quando chegou lá na frente, quando Jesus veio, o plano de Deus para salvar toda a humanidade, que eu sempre falei, que Jesus ele vai sempre ver o lado espiritual primeiro, tá? E isso está expressado naquele homem paralítico carregado por 4 amigos que descem ele de um teto, e Jesus ele fala assim, ó, perdoados são os seus pecados. Ué, o homem estava querendo andar, entendeu? Mas Jesus ele fala, primeiro, perdoados são os seus pecados, porque foi para isso que foi para isso o sacrifício dele. Porque o pecado faz divisão entre o homem e Deus. Entendeu? E o preço do pecado é a morte, diz a palavra. Então Jesus ele veio primeiro para rasgar essa cédula, para que a gente pudesse ter acesso à vida eterna. Porque a gente está com a semente do pecado e somente Jesus, com sacrifício, com sangue dele, tá, pode pagar para aplacar a ira do Pai. E de quebra, ainda poder argumentar com o diabo, porque o diabo, um dos nomes do diabo é Satã. Satã quer dizer acusador. Então é como se fosse num tribunal, irmão. É como se fosse num tribunal, né? Juiz é Deus, Jesus é o nosso advogado, como fala Paulo, e Satanás é o promotor, é a acusação. Aí o papel de Satanás é chegar para Deus e falar assim, olha, você não pode abençoá-lo, você não pode salvá-lo, porque ele fez coisas que está contra a sua palavra. Aí Jesus entra, por isso que eu estou falando, quem conhece realmente Jesus, o papel de Jesus, não vai largar ele nunca, irmão. O problema é que a gente tem um conhecimento superficial de Jesus. O Jesus é muito mais profundo que isso. Jesus entra na audiência, entre aspas, mostra o sangue dele e fala assim, não, pai, eu vim para o que vi. Eles se arrependeram dos pecados e o meu sangue cobriu. Tu tá me entendendo? Por isso que ele é chamado advogado que vai virar juiz. Você tá me entendendo, irmão? Então, querido, esse foi o papel, esse é o papel de Jesus Cristo. Então toda vez que você vê Israel, Judá, na Bíblia, você saiba que eles estão falando de nós que cremos em Cristo, entendeu? E em termos de nações no Brasil, tá? Diferente de outros países, os europeus, por exemplo, eles estão vendendo igreja, alugando igrejas, estão fechando igrejas evangélicas, e a Europa era o berço, a Alemanha, a Holanda, ele era o berço do cristianismo, foi dali que se espalhou o cristianismo para o mundo. Só que agora, eles estão sucumbindo às paixões, eles estão vendendo templos, alugando templo para boates, irmãos, onde rola droga, êxtase, aquela diversão, né? Então, eles estão se afastando de Deus. Não é assim coincidência que a Europa sofre os maiores flagelos, tanto políticos como naturais. Tá me entendendo? Eles estão caminhando para a perdição, igual nós acabamos de ler o livro aqui. Mas só que o Brasil, ele abraçou, ele se aproximou mais de Deus pela sua palavra, pelos valentes evangelhos que estavam aqui. Entendeu? Porque, querido, olha só, Deus, o Senhor, a Bíblia me mostra que Deus ele prioriza. Tá? Ele não faz acepção de ninguém, mas ele prioriza 4 classes, tá?
os órfãos, as viúvas, as crianças e os peregrinos, que é chamado de jornaleiro, tá? Pessoas que dependem, viajantes, né? Pessoas que dependem dos outros para poder viver. A gente chama hoje de refugiado, tu tá me entendendo? Então você pode ver que essas pessoas, por que Deus prioriza? Porque eles são pessoas vulneráveis. Tu tá me entendendo? Vulneráveis tanto economicamente, principalmente economicamente, tá? Então eles estão assim mais necessitados. Por isso que Deus prioriza. Então essa reforma que está vindo aí, ela pode ser boa para rico. Por exemplo, tem uma simulação que os especialistas fizeram, que um carro elétrico ele vai ser isento de IPVA. Já o carro velho, eu acho que vai pagar muito mais. Se você parar para ver quem trabalha na área de financiamento, igual eu trabalho, é sempre assim. Se você comprar quanto mais novo e mais caro o carro for, menos a taxa de financiamento. O que isso quer dizer, Ricardo? Que essas tipo de reforma, essas tipo de políticas fiscais e econômicas, beneficia primeiro os ricos. Tu tá me entendendo? Então, se você é pobre, querido, você vai pagar para manter. Isso aí o pensamento dessa elite. Quem é pobre paga para rico. E sempre vai ser assim. Agora, olha só, irmão, rapidamente, para o vídeo não ficar tão longo. Eu quero que vocês pensem uma coisa, tá? Quem aqui é mais antigo se lembra da época do telefone. Aqui no Rio, na Telerge, em São Paulo, a Telesp. Era uma estatal, o telefone custava caríssimo, tanto que pessoa até tocava pro carro, ou parte de entrada de uma casa. E o que aconteceu? Depois da privatização, o telefone, ele baixou de preço. Praticamente eles te davam. E para você instalar uma linha de telefone, demorava 7, 8 anos. Tá me entendendo? Cada demanda. A privatização aumentou a concorrência. E o que eles fizeram agora? Eles dão a linha, praticamente, dão a linha de telefone e você paga aí R$10 por mês. Para quem tem ainda. Porque o telefone fixo outrora caro, ele agora é praticamente de graça e inútil. Porque o que manda é esse celularzinho aí. A mesma coisa pode acontecer com um carro. Tu tá me entendendo? O carro ainda é um bem caro, tá? Ainda mais os elétricos. Então, não me espantaria de me vir aí um carro aí barato, ou seja, até de graça que eles te dão e vocês vão pagando um negócio por mês aí pelo resto da vida. Que esse é o objetivo. Tá me entendendo? Então, para muitos, certos tipos de reforma pode ser bom, porque vai dar vantagem. Aí é que eu tô falando para vocês, irmão. Mas isso são políticas globais que todos os países têm que seguir alinhado. E isso mostra um governante mundial. Que um governante mundial é o anticristo. O que eu quero falar para os irmãos não é mostrar conhecimento assim para assustar vocês. Eu tô falando que é o seguinte: se essa política fiscal ela tem todas as características, até para as pessoas que estão apoiando, tipo o Tarcísio de Freitas, essas coisas assim, isso quer dizer que já está encaminhando de uma maneira pacífica, porque como eu falei nos outros vídeos, o anticristo ele não vai vir como um ditador, que se ele vir como um ditador, ele não vai conseguir enganar os escolhidos. E quando, mesmo Mateus 24, Jesus fala que ele fará sinais e maravilhas, é nessa área também. Por isso que eu também falo, tá, que a marca da besta, que pessoas criam tanta mística em cima disso, ela tem muita chance, irmão, de não ser obrigatória. E eu vou explicar por quê. Primeiro, que se ela for imposta, igual muita gente prega, e que eles interpretam de uma maneira, que a Bíblia fala, em Apocalipse, ele diz que sem a marca você não vai poder comprar nem vender. Entendeu? Então as pessoas pensam no genérico que, então se eu não botar a marca eu vou morrer de fome. Querido, se isso for obrigatório, se essa marca for obrigatória, tá? Isso vai ser uma medida ditatorial e medidas ditatoriais não enganam os escolhidos. Vocês viram os protestos que tiveram aí no Brasil? Por isso que eu falo do Brasil, querido. O Brasil também é um Israel, é um Judá perante a Deus. É só você crer. Igual nós.
Por isso que eu falo para vocês continuar firme, entendeu? Continua firme que a gente vai ser um Israel, a gente vai ser enxertado na figueira, tá me entendendo? Então eu tô te dando uma solução para o que está acontecendo no mundo hoje. Então, eles não vão conseguir enganar os escolhidos se a marca da besta for obrigatória. Mas preste atenção como pode ser a estratégia. E vê se isso não está enquadrado nos sinais e maravilhas que Jesus fala. O programa da ONU, a ONU é um embrião da nova ordem mundial, tá? É um embrião do anticristo. A besta montada, de Apocalipse 15, a besta montada, vestida de escarlata, montada sobre uma multidão de várias águas, ela não é um país, porque besta no Apocalipse é um poder. Então a besta, hoje, está me apontando a ONU, é dali que sai todas as diretrizes, é dali que saiu as diretrizes da pandemia, essas coisas assim. Tu tá me entendendo? Então o que acontece, meus amados irmãos? Nessa agenda 2020-2030 da ONU, tem o projeto da renda básica. Esses países aí que eles outorgaram o poder, de Apocalipse 17 que eu li, tá? Eles dão poder para outro, entendeu? Como eu te falei, o anticristo, ele é meritocrata, conservador e de extrema direita. Então, mas ele mesmo dá o poder, que ele já está agindo nos bastidores, para o oposto dele, que são os comunistas, os vermelhinhos, com viés ideológico, que implementam o homossexualismo, aborto, tudo que Deus detesta. Eles dão um pouco de poder, para eles quebrar o país, os seus países. Eles são especialistas em quebrar país. Depois que vem uma crise, aí ele vai vir como salvador. Entendeu? O próprio anticristo vai tirar o poder e vai vir como salvador. É isso que está explicando o Apocalipse 17. Então, depois que quebra tudo, vai ter uma nova diretriz. Aí que tá a pegadinha, aí que tá os sinais e maravilhas. E numa dessas diretrizes está a renda básica universal. Ou seja, aparentemente vai acabar com toda a pobreza, mas também vai acabar com a classe média. Tu tá me entendendo? Porque a renda está prevista para ser $3.000 por mês para cada cidadão mundial. Por isso que precisa da redução populacional que está previsto na Bíblia, de 1/3. Tem que morrer aí, no mínimo, uns 2 bilhões e 700 milhões de pessoas no mundo, seja por pandemia, por catástrofe fabricada, não interessa. Que depois disso, aí vai ser assim, eu vou te dar, é assim que eu penso, sabe? Cada cidadão vai receber $3.000 por mês. Isso dá isso dá uns 16, quase 17 mil reais, dependendo do câmbio, tá? Só que vai continuar aquele saláriozinho de 2 mil, 3 mil. Aí, preste atenção, irmão. O que a maioria das pessoas vai querer? Porque eu conheço crente que, se puder, vende a mãe por causa de dinheiro. O que tu acha que vai acontecer? Eles vão falar assim, ó, eu te dou, aqui no Brasil, 17 mil reais por mês. E você vai ter acesso a todos os lugares, a todos os divertimentos, viagem, desconto em tudo. Se você não quiser, então pode ficar com o seu saláriozinho de 2 mil. Só que o teu saláriozinho de 2 mil vai dar para você comer. Tu tá me entendendo? Vai dar para você se alimentar. Só não vai dar para você ter luxos que os outros vão ter. E aí, irmão? Isso aí não seria a cidade edificada? Não seria o lugar de purificação por um pouco de tempo? Até Jesus voltar e estabelecer realmente um governo justo para os pobres, para os órfãos, para a viúva, para os refugiados? O que você acha que a maioria vai querer? Por isso que eu estou falando. Eles não vão na tua casa te obrigar a puxar você para botar a marcazinha na tua mão direita ou na testa, não. É você que vai lá. Por causa da vantagem. E por causa daquilo. Porque a cidade edificada, você ficar só com o mínimo, mesmo vendo os outros prosperando, isso ali é o teste de fé. Para ver se você realmente está acreditando em Deus, se você tem condições espirituais de esperar pelo governo justo de Jesus Cristo, que só vai vir depois dessas coisas. Vocês estão entendendo agora? Então a maioria vai querer colocar, porque eles são enganados até hoje, irmão. Irmão, eles lançaram uma vacina que está matando milhares de pessoas.
E já tem um monte de governantes aí pelo mundo, no Canadá, então, pedindo desculpa. O Reino Unido já está pagando indenização. Irmãos, isso não é invenção. Isso está acontecendo. Tá? Essa vacina tem rastreadores, essa vacina faz mal. Não foi ela que foi criado para combater o coronavírus. Foi o coronavírus que foi criado para fazer as pessoas tomar vacina. Quem falou isso foi o cara lá na ONU, irmão. Vamos pesquisar. O que eu quero dizer para vocês é que tudo que sai dessa televisão, a maioria acredita. Então esse vídeo é para você que está saindo do sistema, que está vindo para Cristo. A gente está perto do final, a gente tem que fazer uma escolha, irmão. Não tá me entendendo? Você tem que fazer uma escolha agora. Porque a marca da besta, ele é um simbolismo. Sabe o que ela quer dizer no final? Assim como Deus, como Deus fazia as alianças, tá? Ele botava um arco-íris, né? Na palavra vinha um arco-íris para firmar a aliança. Então a Bíblia, o Deus, ele gosta desse simbolismo. Quando você vai se casar, você bota o anel na tua noiva e a noiva bota o anel no teu dedo. Aquele anel, aquela aliança, ela é o símbolo de um compromisso. A marca da besta é um símbolo que diz uma coisa. Eu não acredito na Bíblia, tá? Não vou esperar por Jesus Cristo. Eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. É isso que quer dizer a marca da besta. Por isso que muitos vão colocar. Tá me entendendo? E a Bíblia é clara que ela é um sinal também físico. Então nas vantagens, querido, a pessoa vai querer injetar qualquer coisa dentro da pele por ganhar dinheiro. Não à toa, Jesus chama o dinheiro de um Deus, com letra minúscula, Mamon. Você está me entendendo? Por que existe corrupção? Por que existe bandidagem, assaltante, pessoas que produzem violência e morte? Porque a corrupção também mata. Assim como aqueles 2 garotos numa moto que vêm e às vezes se dá um tiro e faz muita família sofrer. Por causa dessa praga, desse amor ao dinheiro. Eu não rasgo dinheiro não, irmão. Mas eu também não tenho amor por ele não. Eu me recuso a perder meu sono por problemas financeiros. Tá bom? As minhas contas eu pago, quando não dá para pagar num dia eu pago no outro. Entendeu? E aquele dinheiro que sai da minha conta para pagar uma conta não me faz peso nenhum. Eu não tenho amor. Porque esse que é o maior dos males. Tá entendendo, irmão? E isso vai ser purificado para aqueles que creem em Cristo. Então a gente está perto de fazer uma escolha. Eu vou fazer um vídeo durante essa semana explicando Mateus 24 ponto por ponto, tá? A minha opinião, alinhado com a história e alinhado com a Bíblia. É porque agora não vai dar tempo, tá bom, meus irmãos? Mas analise esse vídeo, pode deixar em qualquer comentário, tá? Alguns pontos que eu tentarei explicar pela palavra de Deus. Essa é a opinião que eu tenho, lendo a Bíblia várias vezes, orando todo dia e acompanhando os acontecimentos mundiais, proféticos, alinhado com a palavra, tá bom? Deus abençoe a todos.